Com 1 litro de gasolina, qual veículo vai mais longe? O elétrico ou a combustão? Muito prazer, meu nome é Vitor Henrique e para ajudar a responder essa pergunta que parece um pouco estranha, né? Como é que um veículo elétrico vai funcionar a gasolina? Eu elaborei aqui esse vídeo que vai comentar sobre eficiência energética de motores elétricos versus motor a combustão. Vamos falar sobre transição energética, né? O veículo elétrico está sendo um grande agente motivador dessa transição e como isso contribui para a descarbonização. Vamos iniciar a nossa linha de raciocínio com o motor a combustão. Não é novidade, creio que a maioria já conhece, que o motor a combustão ele tem um rendimento aproximado de 10 km por litro, ou seja, com 1 litro de gasolina você vai rodar 10 km. É claro que depende de veículo para veículo, de se você está andando na cidade, se você está andando na estrada, mas é, o rendimento médio é em torno disso, 10 km por litro. E um comentário: a energia de 1 litro de gasolina é de aproximadamente 9 kWh e que somente 20% é convertido em trabalho. Então vamos entender por que o motor a combustão tem uma eficiência energética, ou seja, de toda a energia que ele recebe, somente 20% ele consegue converter em trabalho. Então, para a gente explicar a eficiência do motor a combustão, precisei resgatar aqui nos livros de termodinâmica o conceito do ciclo Otto. O ciclo Otto ele é o modelo idealizado que descreve o funcionamento de motores a combustão interna, no caso aqui a gasolina. E para calcular a eficiência de um motor de ciclo Otto, precisamos considerar alguns fatores, como a razão de compressão do motor e as propriedades da gasolina. Existe toda uma teoria para explicar o funcionamento do motor e que se chega numa equação de eficiência térmica, né, que ele fala que a eficiência térmica do motor ciclo Otto é 1 menos V1 sobre V2 elevado a gama menos 1, em que V1 sobre V2 é a razão de compressão do motor e gama é a razão dos calores específicos do combustível. Então, é uma propriedade físico-química do combustível que nós estamos utilizando. E resolvendo essa equação, nós calculamos a eficiência máxima de um motor a combustão. Então, aqui no nosso exemplo, para a gente calcular a eficiência de um motor a combustão, nós vamos adotar a gasolina e o gama, né, para a gasolina, ele está normalmente na faixa entre 1,3 e 1,4. A razão de compressão dos motores do ciclo Otto que utilizam gasolina também varia, mas muitos motores modernos operam com razões de compressão entre 8:1 e 12:1. Então, no exemplo, nós vamos considerar a razão de compressão de 10:1 e o valor de gama de 1,4 para calcular a eficiência. Então, substituindo esses valores na equação anterior, nós temos que a eficiência é 1 menos 1 sobre 10 elevado a 1,4 menos 1. Nós temos que a eficiência teórica do motor a combustão é de aproximadamente 60%. Ou seja, o motor em perfeitas condições, ele vai no máximo conseguir uma eficiência de 60%. Então, a energia que você tem ali no combustível, ele consegue converter no máximo 60% de trabalho. Mas é importante destacar que essa é uma eficiência teórica em condições ideais. E na prática, um motor real operando o ciclo Otto, a eficiência é muito inferior. Então a gente estima em torno de 20% a eficiência de um carro a gasolina. E devido a perdas por atrito, transferência de calor e outras ineficiências operacionais. Então, a eficiência do motor a combustão ela é da ordem de 20%. Agora, fazendo uma analogia com o motor, com o veículo elétrico, o veículo elétrico ele é composto pelo motor elétrico
e pela bateria. Então, quando nós vamos fornecer energia, tem que considerar que ela vai ficar armazenada na bateria, depois ela é transferida para o motor elétrico. Então, precisamos levar em consideração a eficiência da bateria e do motor. Então, a eficiência do motor elétrico, ela é a razão entre a potência mecânica de saída, né, o trabalho que ele exerce, e a potência elétrica de entrada. E os motores elétricos usados em veículos elétricos são extremamente eficientes. A eficiência média de um motor elétrico varia entre 85% e 95%. Para as baterias, que é a relação entre a proporção da energia que ela recebe e o quanto ela armazena e devolve, as baterias automotivas de íon lítio, que são as mais comuns em veículos elétricos, têm uma eficiência de carga e descarga de cerca de 90 a 95%. Então, em resumo, tanto os motores elétricos quanto as baterias automotivas são altamente eficientes. Os motores elétricos têm uma eficiência entre 85% e 95%, enquanto as baterias em íon lítio têm uma eficiência de carga e descarga entre 90% e 95%. E para um veículo elétrico, a gente pode estimar um rendimento de 6 km por kWh. Então, essas eficiências são significativamente maiores do que a dos motores a combustão interna, logo contribuindo para a maior eficiência geral dos veículos elétricos. Então, a gente acabou de esclarecer a eficiência do motor a combustão e mostramos a eficiência de um motor elétrico. E agora nós vamos retomar lá na pergunta inicial: com quantos quilômetros, né, ou qual a distância que um veículo elétrico pode percorrer utilizando 1 litro de gasolina? Então, nós temos aqui o indicador 6 quilômetros por kWh, só que não é uma razão direta, você não consegue colocar a gasolina diretamente no motor elétrico. Mas, para ilustrar a eficiência do sistema, então eu não estou só focando no veículo, estou focando no sistema de geração como um todo. Nós vamos fazer essa adaptação para ilustrar. Então, o que eu preciso ter? O que eu vou assumir como premissa? Eu vou pegar aqui essa gasolina, eu vou converter ela em energia elétrica. Então, eu vou passar ela por uma termoelétrica, depois eu vou distribuir ela por uma linha de transmissão, até chegar no nosso motor elétrico. Tá? Bom, a gasolina, a gente sabe que ela tem uma energia armazenada na ordem de 9 kWh, é uma propriedade da gasolina. As termoelétricas, termoelétrica com cogeração, caldeira de recuperação, as termoelétricas modernas, né, que nós vemos aí com a Siemens Energy, eles possuem uma eficiência de conversão muito boa, né? Da ordem de 60%, né? Que consegue fazer todo o sistema de recuperação com turbinas a vapor, enfim. Você consegue recuperar o máximo de energia e com isso você tem uma eficiência de 60%. A transmissão para distribuição de energia elétrica, ela é também muito boa. As perdas são relativamente baixas e com isso a gente estima aqui 92,5% de eficiência. Então, para eu fazer essa analogia, pegar energia elétrica através de uma termoelétrica e gerada no combustível que eu iria utilizar diretamente, basta eu multiplicar todos esses fatores que eu vou chegar enquanto eu percorreria utilizando gasolina num veículo elétrico. Bom, então aqui nós temos os resultados, 30 quilômetros. Ou seja, se eu pegar 1 litro de gasolina, converter em energia elétrica e usar isso no meu carro elétrico, eu vou percorrer 30 quilômetros. Como é que eu cheguei nesse número? 9 kWh vezes 60% vezes 92,5% vezes 6 km por quilowatt. Ora, aqui está claro a eficiência, como a eficiência de um sistema elétrico é bem superior à de um sistema a combustão. E aqui que a gente precisa repensar nesse conceito de transição energética. E ainda vou um pouquinho mais longe. É claro que numa termoelétrica,
a gente não vai aplicar a gasolina diretamente refinada. Você pode eliminar esse processo de simplificar o processo de refino, toda essa cadeia logística de transporte que no Brasil ele é rodoviário, que é ineficiente comparado a um sistema de distribuição por cabos elétricos, que é a transmissão de energia elétrica. Então eu estou estimando aqui que eu tenho perdas, né, quando eu faço esse transporte, esse refino. Então, em vez de eu utilizar gasolina, 1 litro de gasolina, eu poderia, o equivalente, aí uma pesquisa que eu fiz, é o equivalente a mais ou menos 1,1 litro de óleo, né? Então a gente está falando aí de 9,9 kWh, considerando a gasolina, tá? Então, ou seja, fazendo esse equivalente, eu poderia converter muito mais, eu estaria falando de 10% a mais, consequentemente, eu rodaria 33 quilômetros pensando nesse conceito, nessa toda essa cadeia logística. Então, essa acho que a grande motivação, a grande sacada do veículo elétrico. Então, não estou pensando somente no veículo, eu estou pensando em qual o impacto que ele vai causar em toda a nossa cadeia de geração de energia. Então, esse é o principal agente, o principal motivador para a transição energética. Então, esse é um fluxo muito mais eficiente em termos de distribuição e consumo, e é exatamente essa linha que a gente precisa seguir, precisa explorar. Então, por que o veículo elétrico ele é bacana? Porque, na verdade, ele é o verdadeiro veículo flex, né? Todas as energias você pode converter em energia elétrica. Então, o veículo elétrico ele vai poder andar através da energia solar, energia eólica, hidrelétricas, termoelétricas, a carvão mineral, gás, óleo combustível, biomassa, energia nuclear e também através do hidrogênio, né? Que o hidrogênio é uma forma de você, o hidrogênio verde, que está sendo bastante comentado, você produz ele através da energia solar e da energia eólica, principalmente. Então, o veículo elétrico ele vai ser o grande motivador para a transição energética. E o veículo elétrico, na verdade, ele deveria ser um carro popular, porque ele sempre trabalha toda essa cadeia. A gente demonstrou que mesmo para termoelétricas, nós conseguimos a máxima eficiência do sistema. Então, a gente tem que partir para isso. Nós precisamos de competitividade, nós precisamos reduzir custos operacionais. E para isso a gente tem que escolher as fontes com melhores eficiência. E além disso, o veículo elétrico ele vai te proporcionar você usar fontes de energia das mais variáveis. Então, não estou incentivando o cálculo de energia térmica com fontes combustíveis fósseis. O que eu quis mostrar é que mesmo utilizando combustíveis fósseis, utilizando essa cadeia logística pensando na geração de energia elétrica, nós somos mais eficientes. Tá? Então, tudo isso ele vem contribuir com a descarbonização. Então, a sacada é: vamos migrar o máximo possível para o mundo elétrico, incluindo veículos flex, que dentro da, das condições pessoais de cada um, é uma ação que nós podemos tomar, é uma ação que está ao nosso alcance, que a gente pode contribuir para o nosso país e também para o nosso meio ambiente. Então, algumas considerações finais e recapitulando o que nós vimos. Os veículos a combustão eles são o legado, né, da eficiência limitada. Por quê? Porque eles operam no ciclo Otto e nós vimos que a eficiência teórica desses motores não passam de 60% e que na prática eles giram em torno de 20% devido às perdas e outras ineficiências. E como agravante, temos a logística de refino e distribuição, que é muito cara, onerosa, é feita por meios rodoviários e que, comparado às redes de transmissão de energia, são muito inferiores
em termos de eficiência. E então, os veículos elétricos, eles são considerados a vanguarda da eficiência. Eles alcançam eficiência impressionante da ordem de 90% em todas as etapas, desde a geração, distribuição e consumo, os motores elétricos. Então, isso significa, né, que a maior proporção de energia é convertida em trabalho, em movimento, ela é a melhor tecnologia em termos de minimização de perdas, né? E os carros elétricos, eles também são mais simples mecanicamente, exigem menos manutenção, não exige óleo e são amigos do meio ambiente porque você pode combinar diversas fontes de energia. Então, eu posso utilizar as renováveis no carro elétrico. E a outra grande vantagem que nós vimos é com relação à distribuição, né, que ela tem baixíssimas perdas, né? E você consegue transferir energia de um ponto para outro, reaproveitando o máximo possível. Então, para encerrar, o recado, o que é o meu objetivo? Te influenciar a migrar para o veículo elétrico. Claro que ele tem um custo ainda maior que os veículos a combustão, mas a gente está vendo aí alternativas no mercado interessantes e bastante competitivas. Então, você migrando para o veículo elétrico, você vai contribuir para um país mais eficiente, você vai proporcionar essa transição energética que estamos esperando e tudo isso vai contribuir com a descarbonização e com a sustentabilidade. Então, nós tivemos a COP recentemente discutindo como podemos migrar para um país mais sustentável e muitos questionaram a dificuldade de ter ações claras. E para mim, migrar para o veículo elétrico, acho que é a ação mais clara, porque por trás disso, diversas ações vão ocorrer em função dessa transição energética e com isso nós vamos dar um grande avanço, um grande passo aí para descarbonização, pensando no aquecimento global, net zero e por aí vai. Então, agradeço você a sua atenção por ter chegado até aqui e espero ter contribuído um pouco com o seu conhecimento e também com o nosso país aí. Grande abraço.